Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, objetivando divulgar a produção literária, a produção cultural de Passo Fundo. Nesta noite conosco, o professor Fernando Toneto, tem várias pronúncias, mas ele prefere Fernando Tonet, né, de uma família bastante conhecida, uma família de educadores aqui de Passo Fundo. Ele é advogado, está fazendo doutorado, não é, professor? Isso. Doutorado em Direito e se dedica a estudar o constitucionalismo, né? E ele acaba de publicar em segunda edição pela editora Lumens Juris, uma editora tradicional do Rio de Janeiro, o livro Reconfigurações do Constitucionalismo, Evolução e Modelos Constitucionais Sistêmicos na Pós-Modernidade. Boa noite, professor. Boa noite a telespectadores. Agradecer principalmente o convite, Paulo. É um grande prazer e uma grande oportunidade de poder mostrar um pouco do meu trabalho acadêmico. E, embora o nome seja difícil, Reconfigurações do Constitucionalismo, é um tema novo, é um tema atual, que corresponde hoje em dia todos os problemas complexos da globalização, os problemas sociais que a gente enfrenta, sejam jurídicos, políticos, econômicos. Constitucionalismo. Não vou dizer que é um palavrão, mas essa baita palavra, essa grande palavra, essa longa palavra, o que significa? Constitucionalismo hoje representa todas as formas de teorias constitucionais. Então nós temos a Constituição e temos várias formas de constitucionalismo. Temos constitucionalismos democráticos, ditatoriais, mais pesados, mais fracos. Temos constitucionalismos como o nosso, que por muito tempo foi dirigente. Hoje em dia é um constitucionalismo que está se abrindo ao mundo globalizado. Então são as formas de ver as teorias constitucionais perante a Constituição dos Estados. O constitucionalismo dirigente seria um constitucionalismo mais nacionalista, mais protecionista, digamos assim? Exatamente. O Brasil ainda tem, a nossa Constituição é uma Constituição dirigente. Ela surgiu em 88, mas em virtude da Constituição portuguesa. E a ideia de Constituição dirigente surgiu primeiramente com o Konrad Hesse, na Alemanha, mas depois foi muito trabalhado, e o grande pai do constitucionalismo hoje é o José Gomes Canotilho, que é professor de Coimbra em Portugal, que foi a nossa grande influência nos dias de hoje para o constitucionalismo brasileiro. Mas o senhor falou na questão do constitucionalismo dirigente, a questão foi a Portugal, mas o Brasil foi, de início, com as capitanias hereditárias, uma concessão. Deus deu o mundo para o Papa, poder de legislar, e o Papa deu esta parte do mundo, o Brasil, para o rei de Portugal. E o rei de Portugal pegou uns afilhados dele, lá, os compadres, padrinhos, parentes, pais da namorada dele, não sei o que lá. Bom, não interessa, e dividiu o Brasil em capitanias e deu essas capitanias para esses apaniguados dele, e depois acabou comprando o que ele tinha doado, que não era dele, que ele recebeu lá por direito divino e tal. Esse dirigismo, assim, não tem essa herança desde os tempos de antes do Brasil ser achado por Cabral? A ideia do dirigismo constitucional, ela, é claro, toda a Constituição e toda a teoria constitucional, ela é um fruto histórico. A gente não tem como falar em Constituição hoje sem pensar ela historicamente. Como acho que não tem como falar em nada sem pensar historicamente, porque todas as nossas bases vêm de algum lugar. O dirigismo constitucional... Nós mesmos temos uma herança genética e não sei mais o que e tal. Ele se sustenta principalmente em uma coisa, é a Constituição que dirige o Estado. Então tudo emana da Constituição. Nada pode ser feito através ou contra a Constituição. Tudo tem que ser a lei é uma Bíblia, a lei é um Corão, é um livro sagrado. Exatamente. Porém, desde 2000,
principalmente em 2002 até 2007, 2008, o grande assunto é o futuro da Constituição. E daí vários autores escreveram sobre o futuro da Constituição, com diversas teorias, algumas teorias fantásticas, outras nem tanto. E atualmente se fala muito em globalização e um poder e uma soberania compartilhada. A Constituição dirigente foi feita para o Estado moderno, aquele Estado soberano, aquele Estado poderoso que manda nas suas fronteiras, que manda na sua população, que todo o povo, tudo emana dele, todos os valores, todo o poder, tudo. Aquela tribo é minha. É o povo eleito. Exatamente. Hoje, e esse é um dos objetivos que eu tenho no livro, é dizer que a gente já ultrapassou disso. O Estado moderno surgiu há 500 anos atrás. Então, quando ele surgiu, e principalmente quando surgiu a soberania, lá no tempo francês com Jean Bodin, era um Estado fechado, era um Estado forte, absolutista, poderoso. Hoje não é mais. Após a Segunda Guerra, quando surgiram vários atores, o Estado deixou de ser o único ator internacional. Então, hoje ele divide esse papel com esses atores. A Constituição, via de regra, hoje, não são palavras minhas, sim de outros autores, como Canotilho, é um herói local. Ela é uma bíblia de promessas que só vale para aquele local. E tu pensar que ela pode ser dirigente e pensar que ela pode mandar no Estado, é pensar que eu estou numa ilha e não tem mais nada em volta de mim. Tá, mas professor, se a Constituição só pode mandar naquele Estado, como, por exemplo, os centros imperiais, digamos, os Estados Unidos, a Rússia, a própria China, como é que eles podem mandar em outros países? Agora, há poucos dias, os aviões da China invadiram o espaço aéreo japonês. Né? Os Estados Unidos mandam largar bomba em qualquer parte. A Rússia está mandando largar bomba na China, não sei aonde e tal. Como é que a Constituição da China, que a Constituição da Rússia, que a Constituição dos Estados Unidos manda no resto do mundo? Ou em partes do mundo? Aí não são as constituições, e sim o poder político do governo. A ideia é que as constituições ainda trabalhem dentro do Estado, ainda tenham um poder estatal, mas que elas sejam limitadas principalmente por tratados e convenções internacionais, principalmente por direitos internacionais, e esses direitos estão extremamente ligados aos direitos humanos. Se fala muito que não ocorreu ainda uma terceira guerra mundial, e talvez nunca vá ocorrer, e a gente espera isso, por causa desses tratados e convenções. Quando um país desses ataca outro Estado, via de regra não é a Constituição deles que está falando, e sim o poder puramente político e econômico. Aí tem uma questão importante: quanto mais a gente fortalecer os órgãos internacionais, como o ONU, como organizações mundiais, quanto mais fortes forem essas organizações, mais poder elas terão para impedir que esses países façam isso. Nós temos um problema que corresponde à segurança mundial. A segurança mundial está na mão de poucos países, que são os países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, é os Estados Unidos, é a França, é a Inglaterra e alguns outros. Esse poder tem que ser repartido com mais estados. Esse poder tem que ser divulgado e nisso se busca hoje, eu não digo um constitucionalismo mundial, mas principalmente leis mundiais que sejam provenientes de direitos Seria humanos. Seria uma espécie de interconstitucionalismo, um constitucionalismo global, universal, alguma coisa assim? Em Portugal se trabalha a interconstitucionalidade. A interconstitucionalidade são diversos níveis de constitucionalidade que se dialogam entre si, mas o que essa interconstitucionalidade diria? Bom, nós temos um bloco comunitário, por exemplo, a União Europeia. Dentro da União Europeia, se a Rússia atacar um outro país, ela tem que responder à União Europeia. E hoje, o maior problema mundial que um país pode sofrer são embargos econômicos. Então, todos vão até a sua limitação. A ideia hoje é essa, que se possa ter um constitucionalismo forte e que esse constitucionalismo possa impedir que os estados que são mais fortes, que sempre foram mais fortes, possam atacar os mais fracos.
Tá. Professor, nós tivemos agora, há poucas semanas, há poucos meses, no Brasil, mais um processo, né, que é uma novidade na história do Brasil. Começou com o Collor e depois agora o impeachment, o impedimento da presidente Dilma. E aí fica aquela história, é golpe, não é golpe, é isso, é aquilo e não sei o que. Não nos interessa isso, né? Mas digamos que aconteça um golpe de Estado, e essas preocupações com o constitucionalismo surgem especialmente a partir dos anos 60, aquele processo ali dos dois blocos, leste e oeste, e das ditaduras de um lado e de outro, de esquerda, de direita, no mundo todo. Como é que esse constitucionalismo, que essa decisão soberana, entre aspas, porque é sempre um partido, é sempre uma minoria, uma parte que governa, como é que isso é resolvido a nível internacional? Como é que os outros estados, os outros irmãos ajudam aquele irmão que está numa confusão? E essa questão hoje no Brasil de recorre para isso, protesta para lá e países se levantam de reunião, não sei de onde, quer dizer, como é que essas brigas, digamos, entre essa família internacional são resolvidas? Bom, quando falas na década de 60, e a gente pode pensar 70, 80, 90, sim, até os dias hoje atuais, muita coisa mudou de lá para cá. Eu digo que o mundo de 15 anos atrás é diferente do mundo de hoje, em todos os sentidos. Mas essa preocupação constitucionalista começou lá? Sim. Todo o desenvolvimento, como já disse, ele é histórico, tem uma história. E ele vem vindo. A questão hoje de estados. O direito internacional busca não interferir na soberania do Estado. Então, se quiserem fazer o impeachment, façam, é legal. Se quiserem fazer novas eleições, façam, é legal. O direito internacional interfere, via de regra, quando tem ataque a direitos humanos. Me lembro do caso do Coronel Gaddafi, onde mandava matar a sua própria população, campos imensos de pessoas mortas, e o direito internacional, através dos órgãos internacionais, exemplo a ONU, ajudaram a população com armas, com apoio militar, para derrubar o Coronel Gaddafi. Hoje em dia o que acontece é isso. Bom, nas reuniões, países da América Latina que se levantaram quando o atual presidente foi se pronunciar, no meu ponto é uma indelicadeza, no meu ponto de vista, porque a manifestação ela vem pela oralidade, pela comunicação. No momento que tu se nega a comunicar ou que tu se nega a falar alguma coisa, tu te dá por vencido. Os países que se levantaram atualmente são países populistas da América Latina e de esquerda. Se a esquerda não tem a capacidade de dialogar com a direita, com o centro, ela acaba saindo do contexto global. A direita é necessária, a esquerda é tão necessária, são elas que mantêm a estrutura. Onde uma é demais, a outra também é demais. Então é necessário que existam esses dois certo equilíbrio entre as partes. Tudo é necessário. Sobre o processo próprio de impeachment, percorreu todas as vias legais. Para dizer que foi um golpe, é claro, ela foi eleita, ela tudo, mas teria que dizer que o do Collor foi um golpe também. Até porque nesse processo, os golpistas pertencem ao Ministério Público, pertencem à mais alta corte do Brasil, pertencem às duas câmaras do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e ao Senado, e pertencem a milhares de órgãos e instituições. Então, o país é um país de golpistas. Tá. Bom, o tempo nos manda embora nesse primeiro bloco, mas fica a seguinte pergunta, né? Como é que um conflito desse tipo pode ser visto, digamos, desse direito, como é que se houvesse um conflito mais sério, digamos, a nível internacional, seria resolvido, de um ponto de vista constitucional?
No programa desta noite, Literatura Local, nós estamos conversando com o professor de Direito, Fernando Toné, que é um estudioso do constitucionalismo, quer dizer, da legalidade da lei, não é, professor? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite, conversando com o professor Fernando Toné, autor do livro Reconfigurações do Constitucionalismo, Evolução e Modelos Constitucionais Sistêmicos na Pós-Modernidade, da editora Lumen Juris, do Rio de Janeiro. Este livro já está em segunda edição. Mas, professor, e quando há um problema, uma confusão interna muito séria dentro de um país, com relação à Constituição. O senhor deu o exemplo do Gaddafi, na Líbia. Como é que essa relação de direitos humanos, de direitos constitucionais, essa organização, digamos assim, internacional interfere? Bom, as organizações internacionais, elas surgiram para evitar conflito armado. Esse é o objetivo. Que através do diálogo se busque uma solução para os problemas sociais. Porém, em último caso, quando todas as negociações, via de regra, falham, as organizações internacionais têm um poder que se chama ius cogens, ou seja, um direito imperativo. Esse direito imperativo está acima de todos os direitos. O direito imperativo do ius cogens, ele ultrapassa qualquer soberania e qualquer direito posto em qualquer Estado. Esse direito imperativo, via de regra, está ligado a direitos humanos. No momento onde, por exemplo, um ditador está massacrando sua população, o ius cogens tem poder de agir. Ou seja, os Estados internacionais se unem como se fosse um corpo só, na luta por um direito humano, justo, e interferem na soberania estatal. O senhor acredita, professor, que um dia possa existir uma Constituição única no mundo? Algumas coisas... Ou alguma coisa meio próxima a isso? Algumas coisas já existem. Algumas coisas mínimas já existem. Esse próprio direito imperativo do ius cogens é um exemplo disso, na defesa dos direitos humanos. Eu acredito que hoje os problemas se tornaram grandes demais, hipercomplexos para os Estados sozinhos. Por isso que essas teorias constitucionais sistêmicas, elas buscam algo além do Estado, ou seja, além da norma. Muitas vezes a nossa norma ela é pequena demais para os problemas sociais. E não é que esses problemas não existissem, é que eles não eram observados. Via de regra, tudo está dentro da sociedade, apenas esses problemas ainda não são observados. E a normatividade, até pelo teor sério que ela tem, ela demora a ser criada. A norma demora muito a ser criada. Então, o tempo social é muito distante do tempo jurídico. Só que o tempo jurídico ele tem que se curvar ao tempo social. E a norma que mais deve se curvar é a Constituição. Acredito que cada vez mais os Estados irão se unir em blocos. Acredito que cada vez mais as pessoas também irão se unir para um desenvolvimento de uma legalidade melhor, de uma legalidade maior. A gente tem muito aquela ideia, e isso é um problema brasileiro, o nacionalismo constitucional brasileiro, que é um fruto de herança francesa, aonde a minha Constituição ela é soberana, acima do meu Estado não existe nada, o Brasil ele tem que cada vez... O Brasil é o dono do mundo. O Brasil tem que ser cada vez mais forte, cada vez mais potente, cada vez mais... Enquanto o mundo inteiro está dialogando em harmonia, ou buscando uma harmonia. E talvez esse seja o caminho. Quanto mais se fala
em soberania, em força na criação de leis, quanto mais se busca, bom, eu preciso de uma lei para justificar meus atos, eu preciso de uma lei, mais nós estamos autenticando a incapacidade de comunicação. Porque quando eu busco uma lei para solucionar o meu problema, é porque eu, como humano, não tenho capacidade de resolver me comunicando. Então, professor, aquela história que diz que no Brasil tem lei demais. A questão é, tem muita lei. E ninguém obedece. Aí já entra um outro problema. Não, essa é a concepção popular. Se a gente for pensar, por que essa lei não é obedecida? Muito se fala, principalmente no direito criminal, que é a área onde eu atuo cotidianamente na advocacia. No direito criminal se fala, bom, nós temos leis e leis e leis e leis. Primeira coisa, eu quero mais leis criminais, mas para os outros. Eu não quero para mim. Quero criminalizar os outros. Eu não quero para mim. Esse é um primeiro momento. Eu quero cadeia para os outros. Para mim eu não quero. O segundo momento, algumas pessoas não combinam com presídio. Grandes empresários, pessoas graduadas, pessoas políticos influentes. Não combinam com o sistema carcerário. Nós queremos um muro onde a gente... Por isso que cada vez os muros são mais altos, né? Para que a gente não possa ver o que acontece lá dentro. E quando se pensa nisso, se cria uma ideia, bom, nós temos leis, mas para alguns. Se a lei que nós temos hoje fosse cumprida à risca por todos, o Brasil era um país perfeito. Um amigo meu, né, que gosta de estudar essa parte de direito, costuma dizer o seguinte: se as leis fossem cumpridas, o Brasil era uma prisão. Essa é a grande questão. Aí existe um paradoxo dentro do Brasil. Isso é um paradoxo errado que o sistema jurídico também ajudou a criar. Para valorizar o sistema jurídico, se procurou e se procura até hoje falar, precisamos de leis, mais tribunais, e precisamos de pessoas cada vez mais qualificadas. Mas o direito não muda a sociedade. O direito não educa, o direito não ensina. O direito é um fruto da sociedade. Então a sociedade tem o direito ao seu espelho. E mesma coisa a política. Quanto mais corrupta é a política, mais corrupta é a sociedade. Quanto mais justiça a gente quiser, mais justiça a gente também tem que aceitar para nós. E a justiça, ela tem a via dupla, a do benefício, mas a da punição. Eu quero benefício, mas eu também tenho que aceitar as punições. Professor, e a nossa Constituição? A nossa Constituição, ela tem uma série de procedimentos que ela orienta, que são típicas de um regime parlamentarista. Mas nós vivemos num estado presidencialista. Muita gente, inclusive estudiosos do direito, atribuem a responsabilidade a essa dubiedade, a essa duplicidade da Constituição, uma Constituição com um fundo parlamentarista, num estado presidencialista, uma série de problemas que, do ponto de vista do relacionamento social, né, que provém dessa Constituição. Como é que o senhor vê isso? Bom, o senhor que é um estudioso das Constituições. O Brasil é um país que aceita muita coisa. A gente tem jeitinho para tudo, inclusive para criar novas teorias, né? Temos uma cabeça presidencialista e um corpo parlamentarista. Eu não vejo a Constituição em si como um problema. A Constituição está aí, vamos cumprir. A questão é, o momento histórico em que ela foi criada foi um pós-ditadura, por isso que ela é uma Constituição tão grande, com tantos direitos. Nós queríamos direitos, muitos direitos, e com esses direitos existem vários deveres. Ela é uma Constituição que está com quase 30 anos, não é uma Constituição antiga, pelo que a gente verifica em nível mundial, embora a gente saiba que atualmente as coisas andam muito, e se pensar qualquer outra coisa com 30 anos de idade já está obsoleta.
O que eu acredito, os problemas constitucionais hoje estão na teoria constitucional. A Constituição, Paulo, ela pode ser usada da forma que tu bem entender, se tu estiver no poder. É uma faca de dois legumes, que nem diz popularmente. Eu lhe dou um exemplo. Se o STF começar a dizer é inconstitucional e é inconstitucional, ele altera a Constituição e interpreta a Constituição da forma que quiser. A própria Alemanha nazista tinha uma Constituição. Então os juízes interpretam da forma que eles quiserem. Mas aí não entra. Mas e aí, como é que fica isso diante daquela história da ditadura de Curitiba? Que é um jargão. Aliás, esse é o país dos jargões, né? Pois é. O juiz decide, nós estamos sob uma ditadura judiciária. Eu acho que, só para finalizar essa ideia, então nós precisamos primeiramente de teorias constitucionais e teorias aptas à pós-modernidade. Pós-modernidade, estados interligados. Esse é um primeiro posicionamento. A respeito do constitucionalismo do que acontece em Curitiba ou não, algumas coisas, primeiro, eu acho louvável o trabalho de alguém que conseguiu comprovar o maior esquema de corrupção do Estado brasileiro, talvez da história do Brasil. Estão rompendo com alguns direitos? Estão. E esse é um problema, principalmente quando o STF aceita. O próprio juiz Moro, ele, por alguns momentos, em vários casos, ele dá uma decisão, publicita a decisão, erra e pede desculpa. Ele vaza interceptações telefônicas e pede desculpa. Aonde, se fosse qualquer outro juiz dentro de uma legalidade, seria afastado. Qualquer outro. Semana passada houve uma grande polêmica porque o processo que estava com ele, vieram os memoriais. O memorial é a última parte antes da sentença, onde as partes falam e fazem um resumo de todo o caso, especificando cada ponto. São as últimas alegações, alegações finais, memoriais. Esses memoriais vieram, foram conclusos e o processo, em volta de 7h40, entrou em conclusão e às 8h30 já tinha uma sentença com mais de 200 páginas. Ou seja, pouco importa o que o advogado Paulo falou ou o que o representante do Ministério Público Federal falou. O que importa é o que já estava julgado. E isso é um problema que nós temos hoje. Mas isso não que é o que muita gente tem discutido, doutor. Não vem assim uma espécie de pré-julgamento, quer dizer, o juiz já estava com a cabeça feita, não ouviu as partes, não deu atenção? O maior problema hoje, jurídico, é a fundamentação conforme a consciência. Ou seja, eu não fundamento mais conforme a Constituição, e sim com o que eu acho justo ou não. As fundamentações hoje são fracas, são rasas e beiram a ilegalidade. As fundamentações dos juízes. Dos juízes. Porém, muitas vezes nós verificamos denúncias que são absurdas, que são do Ministério Público ou do Ministério Público Federal. Me lembro no Rio de Janeiro, quando o Ministério Público denunciou o triplex do Lula. Do Lula, atribuído ao Lula, sei lá, não se sabe. Atribuído ao Lula. Só que esse processo já estava no Paraná. Então, por uma questão de ego, não, eu vou denunciar. Ou principalmente, que é o caso mais próximo que a gente tem, Sérgio Moro aceitou a prisão do Guido Mantega. Quando ficou sabendo que a esposa do Guido Mantega estava no hospital e ele estava lá e foi preso, mandou relaxar a prisão porque não era mais necessária. A prisão, que é o último passo dentro da justiça, que é o passo mais importante que nós temos dentro da justiça, é o mais pesado. A liberdade do homem é o maior direito que existe. A prisão é a pena de morte do cidadão. É o último. No momento que tu aceita uma prisão, não é a morte física, é a morte 40 cidadã. minutos depois tu fala, ela não é necessária.
tu fica pensando, mas que banalidade jurídica é essa? Onde eu posso mandar alguém para a prisão ao meu bel prazer. Não, eu aceito a sua prisão porque tu pode atrapalhar nas investigações. Mas daí eu fico sabendo que a tua esposa está no hospital. Não, eu vou te liberar porque acredito que tu já não vai mais atrapalhar. Tu banaliza todo o sistema jurídico, toda a ciência jurídica. Nós temos um problema hoje. A ciência jurídica está se tornando uma questão extremamente popular. O direito é uma coisa muito séria, o direito criminal é mais sério ainda. Sim. Só que todos têm conceitos sobre direito criminal. Eu, às vezes, visito a minha avó e ela fala, bandido é assim, filho, bandido é assado. Ignorando tudo que é criminologia. Todo já mundo é estudou, já juiz, pensou. todo mundo é treinador, juiz Exatamente. de futebol, todo mundo é constitucionalista e juiz de direito. Exatamente. Em última instância. E médico. E médico. E médico. Né? Bom, infelizmente, né, tem um juiz supremo que é o tempo, que é a história, que é aquelas coisas que até nós já falamos por aqui. E o tempo nos manda embora, doutor. Bom. Nós teremos necessariamente, né, mais tarde, né, de repente, que voltar aqui para continuar essa conversa, porque o constitucionalismo essa é uma questão muito séria e muito atual, e que as pessoas devem ler, devem ouvir, né, até para não dizerem bobagem por aí. Aprender com quem sabe mais. Mas o seu livro está nas livrarias da cidade, né, doutor Fernando Toné? Exatamente, ele está nas livrarias da cidade. É um livro que está na segunda edição, é um livro que ele tem algumas apresentações importantes. O Dr. Germano Schwartz, que hoje é um dos maiores pesquisadores em sociologia jurídica do mundo, do Leonel Severo Rocha, coordenador do mestrado e doutorado Unicinos, do Antônio César Bochenek, que é o presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais, então também atua diretamente com o juiz Moro, e um livro que ele se divide em 3 partes muito específicas. A primeira parte, crises do Estado e quais as formas e possibilidades de superar. Segunda parte, as teorias constitucionais, as principais matrizes constitucionais que podem trabalhar isso. Vem lá de antes do Rousseau, bem enganado, até os dias de hoje. E a última parte é a parte-chave do livro, onde eu trato 3 teorias constitucionais que estão postas no mundo, hoje são as mais estudadas do mundo, que uma é proveniente de Portugal, outra da Alemanha e outra de um autor brasileiro. E de uma forma ou de outra, os juristas de café, dos cafés, vão acabar se identificando mais ou menos menos com uma dessas teorias. Exatamente, porque são teorias novas e que oferecem respostas. Elas não ficam naquele imbróglio jurídico de ficar em cima da mesma coisa sempre. É um livro que tem uma leitura fácil. Eu fiz esse livro especialmente para que os meus alunos pudessem... Nós falávamos fora do ar que não é aquele livro chato, com citações e tal, e eu recomendo a todos que leiam, até para entenderem certas coisas que estão passando no Brasil deste mês de outubro de 2016. Para quem quiser se aventurar um pouco na área jurídica, na área social... Não é um livro difícil, não. É um livro muito bom para uma leitura. Não é tão fácil, não é o tio Patinhas. Mas ajuda. Boa noite, doutor Fernando Toné. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras e até o próximo programa Literatura Local.